Sentimos-nos honrados nessa madrugada poder dizer um bom dia, na esperança de que hoje será um dia bom, na certeza de que hoje será um dia abençoado. E não esqueça, Deus pode te surpreender, porque nós confiamos e estamos nas mãos de Deus. Nunca esqueça que você é muito amado por Deus. E esse amor é incontestável, incomparável. Por isso, meu amigo, que você está à distância, sinta-se feliz nessa madrugada, porque Deus vai te surpreender. Vamos, nesse instante, ter uma oração. Vou procurar chamar aqui nosso querido amigo Fajardo. É o professor que sempre está na direção como ter um estilo de vida. É muito importante, irmãos, para você ser uma pessoa transformada, para você ser uma pessoa muito amada por Deus. O primeiro passo de Daniel foi, ele se afastou, não se contaminou com as iguarias e com as comidas que naquela época existiam. Bom dia, professor Fajardo. Vamos ficar em pé para poder ter essa prece a Deus. Se você querer se ajoelha, fique em pé e pode ficar. Ó Deus, Criador, Mantenedor, Salvador, amigo de pecadores, muito obrigado por nos acordar neste domingo e nos acordar em boas condições a ponto de nos trazeres aqui para te adorar neste lugar que há 35 anos, onde há 35 anos o teu nome é invocado e adorado. Te agradecemos porque o Senhor sempre toma a iniciativa de se revelar a cada um de nós. E como pecadores, nós podemos nos apresentar a Ti como somos e como estamos, porque não temos a condição de ser transformados por nós mesmos. Então viemos agora a Ti, Senhor, nos apresentando como somos e como estamos, na condição de pecadores, confiantes de que o Senhor, como dizes na Tua palavra, és um amigo dos pecadores. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, o Senhor ressuscitou por nós do túmulo de José de Arimateia, todos os demônios ali presentes fugiram, não ficou um só, e nós te rogamos para que nesta manhã o Senhor faça o mesmo, que qualquer mal, qualquer demônio fique longe daqui, e que apresentemos a Ti um culto de adoração em espírito e em verdade. E que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa gratidão, que o Senhor ouça as orações que estão sendo feitas e que serão feitas aqui, e quando a Tua palavra for aberta, que seja poderosa, através do pastor André Flores, para tocar a nossa alma, nosso coração, e fazer por nós o que viemos buscar e precisamos. Ó Deus, se veio alguém aqui precisando de algo diferente, algo além da capacidade humana, até mesmo considerado impossível, o Senhor, que é o Deus dos impossíveis, ouve, vê e atende segundo a multidão das Tuas misericórdias. Nós te oramos também, Pai, por aqueles que estão à distância, que estão fazendo o que podem para também assistir e participar. Ó Deus, o Senhor que é onipresente, ser com eles também na sua adoração e naquilo que estão fazendo para ter comunhão contigo, como nós estamos aqui. Te oramos por esses favores, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé agora, porque você vai orar. E essa oração através de um louvor. Cristo entra no horto. Você adentrou para o lugar mais importante da vida.
é um lugar onde você conversa com Deus. E vamos conversar com Deus através do cântico. Carlos, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E vamos louvar. Cristo entra no horto. Bom dia, pastor. Bom dia a todos aqui. Vamos louvar com toda alegria. Também, internauta, vamos cantar junto. Bom dia para vocês também. Entra no horto a sós, inclina-se a orar. Triste ergue a Deus a voz, dispôs-se a nos salvar. Que angústia ao orar em dor, em sangue se tornam seu suor. Afasta esse cálice, ó Pai, se possível for. Quanto sofrimento atroz provou Salvador. Vede quanto amor por nós, divino e santo amor, aos ombros suportou a cruz, por nós se dispôs a morte, a dor, mas logo ressurgiu em luz, tornando-se vencedor. Amém? Podeis assentar? Fernando, bom dia. Bom dia, Carlão. Carlão e sua voz poderosíssima. Bondade, amor, graça e misericórdia nunca vão voltar para nós. Graças a Jesus, o nosso castelo forte. Amém, amados? E ao Espírito Santo, amor da nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Bom dia aos irmãos da internet. Sejam todos muito bem-vindos. E os presentes aqui também, que eu gosto de falar que é a tropa de elite de Deus, né? Que estão aqui diante de Jesus. Daqui a pouco vamos conversar com ele, mas vamos para o verso dessa manhã, né? Que está em João 2:11. Tá? Todo mundo conhece essa bênção, né? Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, se você crê em Jesus, hoje você vai levar a bênção. Como é que está aqui? E os discípulos creram nele, depois que viram o primeiro milagre. Se crê, vai levar hoje. Que o papai falou para mim, ele não vai enganar ninguém, né? Basta crer. É um exercício fortíssimo que tem que fazer. Crê, fecha os olhos, segue, deixa com Jesus. Que a bênção está garantida, porque o céu ele já garantiu. Amados, então, você que vem sempre aqui e que foi abençoado pelo nosso poderosíssimo Jesus, vem contar agora aqui o que ele fez por você. Conta que é para estimular as pessoas da internet. O Henrique já pode ir chegando para cá, o Henrique, para ele dar o testemunho dos irmãos da internet, tá? Então, vem contar e daqui a pouco, presta atenção, viu, amados? É para estar tudo em ordem, né? Você não tem que deixar todo mundo vir fazer o pedido aqui, né? Você vai pedir depois em dupla, junto com Jesus, só vocês 3 ou 4, ou quem tiver aí, tá? Mas deixa para testemunhar agora, depois você pede, tá bom, amados? Vamos lá, Henrique, bom dia. Conta para nós as bênçãos aí da internet, por favor. Bom dia, culto da mata. Vou contar para vocês hoje a história da Ellen, de Itapecerica da Serra. Sobrinho da Ellen, o Bruno, ele é um praticante do esporte boxe, né? Então imaginem vocês o coração da mãe do Bruno, né?
O Bruno lutando e ela orando no culto da mata. E no penúltimo domingo passado ele teve uma luta, conquistou a luta pro coração da mãe, falou graças a Deus, né? Estava tudo bem, porém Deus foi maior, né? Nas orações. Ele no final da luta ele anunciou que não mais lutará na vida dele. Amém, né? O outro testemunho que eu vou falar para vocês é da Priscila de Salto, né? No sábado retrasado também, a Priscila se arrumou, estava indo para a igreja. E o filho dela, quando ela chegou na igreja, o filho falou: mãe, eu esqueci a sanduicheira ligada em casa. Naquele momento bateu aquele desespero nela, ela falou: nossa, a gente tem que voltar para desligar, né? Aí ela pegou, já estava na igreja, estava tudo certinho. Ela falou: olha, Deus colocou no meu coração que eu posso entregar na mão dele. Vamos ficar na igreja, vamos participar do culto. E assim fizeram, né? Quando ela chegou em casa, a sanduicheira estava ligada na tomada, porém, nem queimado o pão tinha sido. Amém. Amém? Louvado seja Deus. E esses são os testemunhos que eu trouxe hoje. Amém. Muito obrigado, viu, Henrique? Louvado seja Deus. Continue. Os irmãos da internet aí enviando suas bênçãos para nós aqui. Vem, Carma. Bom dia. Bom Fala dia. seu nome, a sua igreja e conta a bênção para nós, irmão. Meu nome é Marta, eu frequento o Valo Velho, que na verdade eu sou do interior, mas eu venho no Valo Velho NASP. Irmãos, eu tenho dois agradecimentos rápidos para fazer. Meus filhos afastaram do caminho do Senhor e eu tenho orado. E eu estou sentindo, depois de 20 anos perseverante na oração, que a minha filha e meus filhos, eles estão mais sensíveis a Deus e a minha filha testemunha de Deus para o pessoal que ela trabalha, que é espírita, e eu estou sentindo que Deus já está resgatando eles. E outro agradecimento, que a semana passada eu estava lavando o meu box, né? Aí, em frente, assim, o meu banheiro ele é bem curto, aí o box estourou, irmão, todinho, do nada. Entrei para lavar o chão do box, aí ele estourou tudo em cima de mim. Para honra e glória de Deus, eu não tenho nada. E caiu tudo em cima de mim, sendo que eu vi pessoas que já cortaram muito e Deus, ele preservou. Eu tenho certeza que o anjo foi e cuidou de mim. E eu quero agradecer. Amém. Louvado seja Deus, viu, dona Marta? Vem aqui a dona Mercedes. Olha, essa dona Mercedes ela é uma bendita lá aqui da igreja do NASP. Eu brinco, eu chamo ela de dona Lamborghini, de dona Ferrari, né? Vamos lá, conta a bênção para nós, dona Mercedes. Bom dia, povo de Deus. Eu quero agradecer a Deus por uma intercessão que fiz uma de minhas pacientes, que ela praticamente tinha que ser feita cirurgia, não dava como fazer e realmente Deus abençoou de uma maneira poderosa. Ela falou para mim que eu orar e ayunar e fiz assim certinho. O dia que entrou, o momento que entrou na sala de cirurgia, ela que sentiu essa paz porque estava muito nervosa, era uma cirurgia muito delicada. Ali, no momento que ele entrou na sala de cirurgia, entrou e aí em sua mente começou a sentir esse cântico: "O Senhor está aqui". Sentiu essa paz que realmente tudo deu certo. E realmente como Deus está maravilhoso para poder realizar grandes milagres em nossas vidas. E eu espero que vocês tenham essa fé e essa esperança. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bom, amados, agora você tem a oportunidade ímpar de se ajoelhar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode falar com ele, sem medo. Não olha para o seu pecado, que ele não está olhando para o seu pecado. Ele está olhando para o amor que você tem por ele. Conversa com ele agora. Entrega seu problema, seu pedido. Eu tenho certeza que ele vai te atender em nome de Jesus, tá bom, amados? Pastor Tito fala 3 améns. E no segundo já vai terminando o seu amém, tá? Eu vou orar hoje com o Marinho aqui. E nós vamos clamar a Deus também aqui, tá bom? Os irmãos da internet façam a mesma coisa. E lembra sempre, joelho no chão, Bíblia na mão e Jesus no coração. Louvado seja Deus. A minha vida espiritual, minhas filhas, filho, que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo, assim o coração, escutar o toque de Jesus batendo na porta e abrir o coração dele. Meu irmão que pediu a sua companhia na sexta-feira, está um pouco para baixo.
Amém. 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 Em nosso chat, eu apenas quero destacar nesse instante a senhora Keila Croce. Ela nos assiste do Líbano. Quão distante fica esse país e saber de que alguém está nos assistindo de longe. Eu quero agradecer a todas as pessoas, pouco tempo que eu tenho, mas são muitas pessoas que nos assistem de perto e de longe. Não esqueça, você precisa compartilhar todos os eventos do culto da mata, porque você é um porta-voz. E ao partilhar, você está colocando a sementinha e um dia essa semente vai dar um fruto. Eu acredito que todos estão recebendo essa folhinha que é a renovação da aliança. Daqui a pouquinho, o pastor Flores dará orientações, o porquê dessa renovação. Alguém me diz, então um pouquinho assim, de humor, pastor, são tantos os pecados que eu tenho, que eu preciso de 3 folhinhas dessa aqui. A vida é assim, irmãos, nós somos pecadores. Mas graças a Deus que Ele veio à nossa procura. Se você não recebeu essa folhinha, só levantar a mão, nosso irmão Marinho vai entregar essa folhinha. Por favor, Marinho, entrega aí. Se você não tem caneta, pelo menos você vai ler, tá? Leia aí, são aqui mais ou menos uns 15 pecados. Tá? 15 pecados que você comete, tá? Então, se você não tem caneta, escreva pela fé, tá, irmão? Diz, esse pecado aqui eu tenho, tá? E se não está aqui inserido o pecado que você tem, no finalzinho fala assim, outros. Aí você coloca pela fé, outros, só esse e esse aqui. E no momento oportuno, hoje vão ser queimados todos esses pecados. E pela graça de Deus, você vai ser renovado em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos então, eu espero que você já cumprimentou o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Essa revista, irmãos, a revista adventista do mês de dezembro, está falando a importância da caridade, a importância de olhar uns pelos outros, a importância de poder orar uns pelos outros. Então, no final do culto, por favor, leve a sua revista, leve para a sua igreja, porque é uma semente lançada para que muitos possam conhecer esse Deus maravilhoso. Vamos cumprimentar o Pai. Você já cumprimentou alguém hoje? No final do culto, você vai cumprimentar, tá? Estou tirando meus sapatos, eu sei que o chão está molhado, mas é um sinal de reverência, porque nossos pés estão pisando um lugar sagrado. Um lugar, conforme já é conhecido, nós estamos no Templo Verde. E no Templo Verde precisa de muita reverência e oração. Olha para cima, está olhando? Segura a mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo com um sorriso, tá, irmão? Bom dia. Pai. Bom dia. Filho. Bom dia. Espírito Santo. Bom dia. Anjos. Bom dia. Mundos não caídos. Bom dia. Maranata. O Senhor logo vem. E nós Subiremos com Ele. Aleluia. Amém. Vamos. Amém. Aleluia. Pela fé você já subiu, tá? Pela fé você já subiu e já estamos nos braços de Jesus. Hoje é um domingo, é o segundo domingo do mês. Todo segundo domingo do mês. Professor Eunice, por favor, pode vir aqui.
Pastora Eunice é a nossa intercessora oficial. Hoje estamos orando pelo cônjuge não cristão. Quantas pessoas estão orando pelo esposo, pela esposa? Eu posso ver aqui alguns esposos juntos. Eu posso ver alguns esposos sozinhos, ou esposa sozinha. Mas nessa oração de poder, nessa oração de intercessão, será feita a vontade de Deus. Então, se você está sozinho, quer orar pela sua esposa, que não é cristã ainda, ou vice-versa, dê um passo aqui na frente, venha aqui na frente e diga assim: eu vou com muita fé, porque a minha esposa, meu esposo um dia estará aqui dando glórias a Deus pela sua conversão. Então, se você tem esse caso, venha aqui um pouquinho mais, pertinho aqui da professora Eunice, e ele vai orar com muito poder, e o milagre vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Por favor, pastor. Tá bom, obrigado. Bom dia, pastor Tito. Bom dia com alegria, povo de Deus. Bom dia, você que está nos acompanhando aí virtualmente, é muito bem-vindo. Se você também tem essa luta, não é uma luta fácil, você também se coloque agora na presença de Deus. Só que nós não podemos duvidar. Quando você ora por uma pessoa, pela salvação dela, você tem que ver ela lá no céu já cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Porque é isso que Deus vai fazer. Não sabemos quando nem como, mas sabemos que Ele vai fazer. E o seu testemunho tem um fator predominante sobre essa salvação. Então, eu sei que a luta é grande, são pessoas muito heroínas para vencer essa batalha dentro do lar. O inimigo, ele veio roubar, matar e destruir. A obra é dele. Mas ele faz essa obra de forma muito mais enfática dentro da família. E quando um lar é dividido, então a luta é bem maior. Então, essa semana a gente precisa orar bastante, né? Por essas pessoas, mandar áudios de oração, animar essas pessoas que estão nessa batalha, para que assim esses lares sejam alcançados nessa semana. E a semana que vem a gente já tenha testemunho aqui. Hein? Amém? Tem que falar amém, tem que crer. Porque se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Então, aqueles que puderem, eu sei que o chão está bem molhado, aqueles que quiserem e puderem, se ajoelhem perante o Senhor. Se não, fique em pé ou sentado, ok? Não tem problema. Nosso grandioso Deus, quando nós nos aproximamos da Tua presença, através da oração, nós enxergamos exatamente quem é Deus e enxergamos quem somos nós. Somos tão pequenos, tão falhos, tão imperfeitos, Senhor. Mas é diante do seu amor, diante da graça e da misericórdia que se renova cada manhã, que nós podemos nos aproximar com confiança diante do trono da graça, onde somos socorridos em tempo oportuno. O Senhor tem nos ensinado a orar. Este culto da mata, ele tem esse propósito, nos tornar pessoas de oração e intercessores persistentes e perseverantes, porque a oração intercessória, ela é extraordinária. E nessa semana, essa comunidade está se comprometendo diante de Deus, que nós vamos orar. Nós vamos orar pelas pessoas que enfrentam essa batalha. Uma batalha difícil, cansativa. Uma batalha que dói muito, porque é dentro do lar, de ter um cônjuge que não é cristão. Algumas pessoas que enfrentam essa batalha têm outras decorrentes dessa, que são os filhos, que, infelizmente, seguem a parte mais fácil para a natureza carnal. Então, a luta é muito grande. Mas o Senhor é o Senhor das batalhas. O Senhor é o Deus das vitórias. E o Senhor é o Deus que salva. E é por isso que, nessa semana, nós estaremos orando por esses lares, por essas famílias e por essas pessoas que são
guerreiros e guerreiras de Deus dentro do lar para a salvação do cônjuge e também dos filhos. Senhor, ajude. Fortaleça a fé. Erga em teus braços de amor essas pessoas. Dê elas o perdão que elas precisam conceder o tempo todo. Dê elas a paciência para suportar, para se calar. E para quando falar, falar com sabedoria, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E que o testemunho que essas pessoas têm que dar dentro do lar seja mais forte, mais impactante, mais impressionante para esse cônjuge do que as palavras. Que o Senhor torne essas pessoas missionárias dentro do lar. Porque a nossa mais importante missão é dentro do lar. Mas não é a mais fácil, é a mais difícil. Às vezes é mais fácil viajar, pregar em outra cidade, até em outro país. Às vezes é mais fácil fazer atividades missionárias na igreja do que sermos missionários dentro do lar. Mas é aí que está o nosso chamado. Por isso, Senhor, capacite essas pessoas para essa missão. Que elas não desanimem, que elas não desistam, porque Deus não desiste de ninguém. E que esses cônjuges agora, enquanto temos pessoas aqui, em oração, enquanto temos pessoas em casa, em vários lugares desse Brasil, que estão nessa luta, estão ajoelhadas ou em pé, ou até deitadas, não importa, diante do Senhor, clamando pela salvação desse cônjuge, que este cônjuge agora seja visitado pela equipe celestial. Que anjos possam cercá-lo, expulsar as trevas, libertá-lo dos demônios que estão perturbando, libertá-los dos vícios, dos prazeres, do pecado, libertá-los dos desejos da carne, para que essas pessoas sejam convertidas ao Senhor, para que entendam o amor de Deus, aceitem este amor, abra os olhos dessas pessoas para ver que Deus deu a elas um presente de ter um cônjuge ao lado delas que seja temente a Deus, para a salvação delas. Ajude, Senhor. Nós cremos no teu poder. E se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. E é isso que essas pessoas querem ver, a glória de Deus agindo na vida deste cônjuge, iluminando as suas casas, para que uma família unida caminhe na mesma direção, na direção de Deus. Ajude, Senhor. Nós dependemos inteiramente de Ti. Não tem como vencer essa luta sem o poder do Espírito Santo, sem o batismo diário do Espírito Santo e sem a chuva serôdia, o novo Pentecoste. Já temos vários testemunhos de pessoas que não desistiram e são vitoriosas hoje. Tem o seu cônjuge ao lado dela, servindo ao Senhor. Que esses testemunhos fortaleçam essas pessoas, Senhor, nessa batalha. E que elas possam crer que hoje, agora, Deus já está salvando os seus cônjuges. E por isso já agradecemos. Por isso já te louvamos. Já te bendizemos. Por todas essas vitórias e por esses milagres de salvação dentro desses lares. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Bom dia, povo amado de Deus. Deus seja louvado pela presença de cada um. Desde o dia 5 de janeiro, primeiro domingo deste ano, quando o professor Dário Francisco de Lima pregou, a nossa amiga Ana Nádia cantou, até hoje Deus nos concedeu 50 domingos. Hoje é o culto de número 50, queremos agradecer a Deus, louvar a Deus por nos permitir, primeiro dia útil da semana, vindo aqui buscar a nossa bênção, a nossa força e o nosso poder. Você que veio à frente, já vê o seu marido, a sua esposa, convertido lá no céu. Porque Deus vai agir e vai se tornar vocês vitoriosos. Nessa manhã eu trouxe uma menina para cantar. E essa menina eu conheço ela desde criança. É a Camila Muniz Damasceno Jeremias. Ela é solteira, menininha, né? Irmã Regina, está ali sua mãe. Está ali seu pai, chamado Nelson, que eu conheço também há muito tempo. Vocês são de uma igreja que tem o povo mais lindo de São Paulo. Vila das Belezas.
Muito obrigado pela presença. Lá está o irmão Luiz, que vem aqui há muito tempo, né, irmão Luiz? Que também é da igreja de vocês. E a Camila, para fazer inveja para o seu pai, casou com um rapaz chamado Nelson também. Né, Camila? O sogro também se chama Nelson. O sogro também chama Nelson. Tá vendo? Que coisa linda. E hoje a Camila mora em Cotia, frequenta a igreja do Jardim Boa Vista, mas veio sozinha desde Cotia, dormir na casa da mamãe. E aqui está para louvar a Deus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você e use você para a honra e glória dele. Muito obrigado. E vamos aplaudir essa jovem que veio de tão longe para louvar a Deus. Tudo para Deus. Muito obrigado. Não esqueça que nós temos o WhatsApp para você dar o seu testemunho. Você que está de longe, anote esse número, por favor, 11
963 90 69 20. Ali você pode conversar com nosso irmão Henrique, que é responsável, e ele vai anotar esse testemunho, e a cada domingo nós teremos essa alegria. Você recebeu a renovação da aliança, não traga e não deposite ainda ali. Você vai trazer o seu pecado no momento oportuno e você vai queimar esse pecado que está te atormentando. E hoje será um dia de glória. E para poder falar dessa renovação, nós temos aqui nosso querido pastor, o meu pastor, faço parte aqui da igreja do NASP. E é para nós uma alegria ter o pastor André. Isso nos suporta, nos anima, nos motiva para que a gente consiga prosseguir com essa jornada. Eu ontem conversei com ele e disse para ele que todos nós precisamos estar em paz com Deus. E eu quero estar em paz com meu pastor, porque nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. Seja bem-vindo, pastor, que Deus te abençoe, a esposinha e a sua filha. Obrigado. Bom dia, comunidade da Mata. Que Deus te abençoe, amém? Grandemente, ricamente. Que bom estarmos juntos aqui para orarmos, buscarmos a presença do nosso Deus. Eu vejo aqui muitos que estavam ontem na Santa Ceia. Quem estava na ceia ontem aqui? Uau, olha que bênção, que bênção. Você trouxe o seu para queimar ali, amém por isso? Esse é um simples gesto, né? Simbólico, mas que por trás desse símbolo tem uma realidade de que Deus, Ele nos perdoa, nos abraça e nós em Cristo e por Cristo somos libertos, amém? Eu trouxe já um bolo, né? De pedidos, né? De perdão da nossa renovação da aliança com Deus. Já deixei com o irmão ali. Esse bolo foi de ontem que foi recolhido na igreja. Os irmãos que colocaram ali nas salvas. Nós colocamos que queimaríamos hoje aqui para subir, né? Simbolicamente, como diz a Bíblia, como um incenso suave a Deus, dizendo em Cristo e por Cristo estamos perdoados. Amém? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, né? Que bom que nesse momento que chega ali o final da primavera e início do verão, a gente amanhece mais claro aqui. E aí você pode abrir a Bíblia, né, em papel e nós lermos juntos a palavra do Senhor. O texto de hoje, para nossa meditação, está no livro de Marcos, capítulo 1. Abra a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. E vamos à palavra do Senhor para hoje. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero cumprimentar quem está nos assistindo aqui do outro lado da tela. Que Deus abençoe você. Onde você estiver, escreve ali para nós, né? No chat. Quem é você, de onde você está falando, se aqui perto de São Paulo ou de outro lado do mundo, como foi mencionado aqui hoje. Líbano, é isso, pastor Tito? Líbano, imaginem. Líbano, lá uma irmã na janela 1040, lugar difícil, fechado ao evangelismo, mas lá chega o sinal da internet, pessoas podem atender ao chamado de Jesus. Amém? Pela sua presença aí. Coloque de onde você está falando e receba também a bênção, né, de Deus, o mesmo Deus que está aqui conosco, está aí com você, distante. Você está de nós, mas está perto de Deus, como nós estamos dele aqui também. Amém? Que Deus te abençoe. Marcos capítulo 1. Abriram a Bíblia? Feche os seus olhos, vamos orar uma vez mais. Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós e suplicamos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor. Que não seja aqui o homem a falar, mas o Senhor através do homem. Embora pecador que sou, que somos, tenha misericórdia de nós e usa-me, Senhor, para que a Tua bênção chegue a todos nós que aqui estamos. Precisamos dessa bênção. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Versículo 40. Marcos 1, versículo 40. Tentem comigo o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: aproximou-se dele quem, igreja? Um leproso, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos. Esse homem se ajoelhou diante de Jesus.
e disse a seguinte frase, as seguintes palavras: se quiseres, podes me purificar. Jesus profundamente o quê? Compadecido. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. O que aconteceu? No mesmo instante. O que é no mesmo instante? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. No mesmo momento, no mesmo instante, naquela exata hora, minuto e segundo, diz a Bíblia, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Diga amém por isso. Que relato! Simplesmente 3 versículos. E por trás desses versos tem uma grande história que hoje vai trazer a bênção que nós mais necessitamos e o maior milagre que Deus pode operar em nossa vida. Amém? A lepra. Um homem acometido de lepra nos dias de Jesus, ele era condenado a se afastar de tudo e de todos. Imagine, não importava se você fosse humilde ou se fosse mesmo um rei, se você fosse pobre ou se fosse muito rico, se você fosse uma pessoa que morasse numa pequena choupana ou tivesse ali um grande palácio, não importava. Se você fosse acometido de lepra, você era sentenciado a se afastar da sua família, dos seus queridos, das pessoas que você amava, se afastar para ser condenado a viver só ou unicamente juntamente com outros que tinham a mesma doença que você. Imagina hoje, você chega diante do sacerdote, ele vai examinar algumas manchas que tem na sua pele, e de repente, ao examinar essas manchas, ele diz assim: você é um leproso. Você é um leproso. E naquele momento você tinha que talvez nem voltar mais para casa e ir embora. Porque como leproso, se você chega perto de alguém, dos seus familiares, de um filho, e esse filho, ele é contaminado pela lepra, ele também fica condenado assim como você. Você tem que ir embora, nunca mais. Virar as costas. Eu sei que alguns passaram por isso há 4, 5 anos atrás. Mas não por causa da lepra, mas por causa da Covid. Alguns tiveram familiares acometidos pela Covid que foi para o hospital e você nunca mais viu aquele seu ente querido. Aconteceu isso com alguém aqui? Uau! Uau, que dor, que dor, que dor. Eu não sei a dor que você sentiu. De repente você ir para o hospital e você não conseguir se despedir. Quantas histórias. Ontem mesmo ainda estava com uma família, nós estávamos relembrando o caso de um amigo pastor que foi acolheu a minha filha, que foi fazer um intercâmbio na Inglaterra. Minha filha foi fazer um intercâmbio lá, esse pastor, essa família acolheu minha filha, jovenzinha, ela tinha 14, 15 anos de idade, 15 anos ela tinha, essa família acolheu minha filha, e esse pastor, no início da Covid, ainda podiam viajar, bem no início, ele veio para o Brasil para fazer um procedimento cirúrgico muito simples. E a família ficou lá, a esposa e 2 filhinhos. Um filho com, se eu não me engano, tinha 11 anos e o outro tinha 6 aninhos ali, pequeninos. E esse amigo pastor veio, ele foi contaminado pelo Covid aqui no Brasil, depois da sua cirurgia, e ele faleceu, e a esposa e as filhas nunca mais o viram. Já pensou que loucura? Que dor! Que dor! Um leproso, ele
ele tinha que se distanciar da família de tudo e de todos, e agora ser condenado a viver só. Mas no coração deste leproso brotou a fé, amém? E agora eu quero dizer uma coisa para você. Na Bíblia, lepra é símbolo do pecado. Entenderam bem? Então vamos entender para nós hoje aqui, aquela lição que Deus quer nos dar, é que todos nós fomos contaminados com a lepra do pecado. E o pecado nos afasta um dos outros. Afasta ou não afasta? O pecado nos afasta de Deus, em primeiro lugar, e o pecado também nos afasta um dos outros. Hoje nós oramos aqui, né? Por família. Você não precisa trazer agora, tá? Depois vai ter um momento que nós vamos trazer ali, ok? Para a gente ficar concentrado agora na palavra. O pecado nos afasta. Oramos aqui hoje. Quantas famílias sofrem? Nesta manhã, eu graças a Deus, na minha família, estamos bem, né? E louvamos a Deus por isso. Mas hoje eu vou fazer uma visita para um casal, nesta manhã. Jovem casal. E eles estão separados já. Jovem casal, jovem. Ela estudante de medicina, ele com depressão profunda porque está perdendo a esposa, o casamento, muito trabalho, situações ali da vida e estão rompidos. Que triste isso. O pecado nos afasta um dos outros, assim como a lepra afastava as pessoas. O pecado afasta o filho dos pais, os pais dos filhos, o cônjuge um do outro. O pecado é terrível, ele nos afasta. Nós todos estamos contaminados com a lepra do pecado, todos nós. O pecado é como se fosse um vírus que entrou dentro de nós e a gente não tem o que fazer. E aqueles que tocassem em um leproso, eles também eram considerados leprosos e condenados a viver longe. Mas no coração desse leproso brotou a fé e ele foi ter com Jesus, amém? Só que você e eu, nesta manhã, também somos leprosos, temos a lepra do pecado. Mas glória a Deus, porque no seu coração brotou a fé e você veio aqui hoje buscar Jesus. Você tem buscado Cristo Jesus, você levantou de manhã cedinho, mesmo que distante, lá no Líbano, nos Estados Unidos, na Argentina, na Bahia, no Pará, não sei onde é que você está agora nos assistindo, se é agora às 5, 6 horas da manhã aqui, 5 para as 6 da manhã, ou em outra hora, momento que você está assistindo esse culto, não importa em que momento, em que hora, mas você, se você está aí, é porque no teu coração brotou a fé e você está buscando a Jesus, amém? E todos aqueles que buscam a Cristo Jesus, todos, nenhum deles sai sem a bênção. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Jesus não deixa ninguém que busca Ele sem bênção. Talvez você não receba a bênção que você espera. Talvez você não receba o bem que você procura. Mas Jesus, Ele te responde sempre muito mais do que você espera ou procura. Assim diz a palavra do Senhor. E em todas as coisas o Senhor coopera para o bem daqueles que amam a Ele. Amém? Naquele homem brotou a fé e ele foi buscar Jesus. Diz a história, o relato, Jesus, ele estava possivelmente ensinando à beira-mar, ali na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade de Pedro. Ali, daqueles pescadores, eu estive em Cafarnaum, pude estar lá. A casa de Pedro, para o mar da Galileia, né? Que era o lago da Galileia, é como se fosse daqui até naquela árvore grande ali, na última pessoa que está sentada, era muito pertinho. Pedro morava pertinho da praia, pertinho do mar, pescador. Jesus estava ali ensinando, e uma multidão estava com Jesus. Multidões sempre acompanhavam Jesus. E aquele leproso que ouviu falar de Jesus pensou assim, ele que curou, ele tinha ouvido falar que Jesus tinha curado muitas pessoas. E ele agora pensou, será que eu posso me encontrar com Jesus em algum lugar? E ele foi sorrateiramente, talvez com um gorro cobrindo a sua cabeça para as pessoas não verem a sua carne carcomida ali pela lepra, terrível doença que era aquela.
E de repente ele vê uma multidão e ele pensa, será que é lá que está Jesus? E ele foi se aproximando. E de longe ele observa e vê Jesus tocando ali no coxo. E de repente o coxo se põe a andar sem mais mancar, amém? E ele vê as pessoas sendo levados ali até Jesus sem enxergar. E Jesus de repente toca nos olhos do cego e ele abre os olhos e ele vê o seu Criador, o seu Salvador, e dando glórias a Deus, e todo mundo dando glórias a Deus. E de repente alguém é levado ali a Jesus e não ouve. E de repente Jesus toca nos ouvidos daquele surdo e os seus ouvidos se abrem e ele ouve a voz de Jesus e ele pensou, será que se ele tocar a mim, ele pode me curar também? Consegue imaginar que coisa linda? Ele viu Jesus curando. E agora, aquele que era leproso e deveria, quando passasse por algum lugar onde tinha pessoas, levantar o braço e dizer, leproso, leproso, leproso. E todo mundo se afastava dele, porque ninguém queria ficar perto de um leproso, seu hálito podia contaminá-lo. Só que ele vai chegando perto de Jesus, e ele está com a cabeça coberta, e ele olha para Jesus, de repente alguém vê e é um leproso. E eles começam a se afastar e ficam com medo. Os discípulos, diz ali o Espírito de Profecia no livro Desejar Todas as Nações, que eles tentam impedir aquele homem de chegar até Jesus. Olha que loucura! Quantas vezes eu já vi pessoas vindo até Jesus e mesmo líderes da igreja afastando de Jesus. Você já viu isso ou não? Triste isso. Jovens, algumas vezes afastados de Jesus, passam a vida longe de Jesus, depois só lá quando são adultos, quando a vida já foi totalmente destruída, eles voltam de novo. Por quê? Porque foram afastados de Jesus, às vezes, por um líder da igreja que parecia ser religioso, mas não tinha amor no coração. Quis afastar jovens que foram vistos, às vezes, por eles. Não, você vai em lugares que não são de Deus, você tem feito coisas erradas, você não devia estar aqui na igreja desse jeito, você tem que primeiro se arrepender. Alguns queriam afastar aquele homem de Jesus, dizendo, você é um leproso, você não pode chegar perto dele. Você não é digno, você não merece. Mas aquele homem não estava nem aí para o que os outros pensavam ou diziam. Essa é uma grande lição para nós, amém? Não importa quão longe você foi de Jesus, não importa o que você fez, não importa o que os outros pensam. Em nome de Jesus, não importa o que os outros pensam. O que importa é o que Deus pensa de você, o que você pensa dele. Amém? Isso é o que importa. Vem até Jesus, como foi aquele homem. Aquele homem foi até Jesus tentar impedir ele, mas ele não estava nem aí. Diz que ele fitou os olhos em Cristo Jesus, no Mestre. Ele só olhou para Jesus e foi até Cristo Jesus. As pessoas foram se afastando. Ele se colocou diante de Cristo de joelhos e clamou, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E Jesus não só falou, Jesus tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, aquele homem olhou para suas mãos. Meu Deus, ele abaixa a touca da sua cabeça, toca no seu rosto. Está de volta ao nariz, a orelha. E todo mundo olha para ele e fica espantado. Ele está curado. Como você acha que foi a reação daquele homem? Na minha mente, eu vejo ele se tocando assim. Meu Deus! Sentiu o vigor assim entrando dentro dele, de uma forma maravilhosa. As pessoas admiradas, uau! Começaram a dizer, ele está curado. Está curado. Ele olhou, estou curado. Já pensou? E Jesus sorrindo para ele. Você consegue ver Jesus sorrindo para ele? Eu vejo Jesus sorrindo para ele. Jesus também talvez pulando ali de alegria. Por quê? Porque quando as pessoas são curadas por Cristo, ninguém consegue se conter. A gente fica feliz, a gente chora de alegria. Ele foi curado, mas lembrem-se, aquela cura representa aquilo que Jesus quer fazer hoje, agora no meu e no teu coração. Talvez Jesus não vai te curar da doença que você carrega física, mas a doença do pecado Ele vai curar hoje, agora, se tão somente você crer.
Esse é o maior milagre de Cristo Jesus. Algum tempo atrás eu recebi uma mensagem dizendo assim: pastor, eu tenho um amigo que está no hospital e precisa de uma visita. O senhor pode visitar? Eu disse, claro, vou visitar. E eu fui visitar esse amigo desse indivíduo. Quando eu estou indo para o hospital, eu recebo uma mensagem da esposa desse indivíduo que estava hospitalizado. Eu disse, pastor, o senhor está indo visitar o meu esposo, muito obrigado e tudo mais. E eu liguei para ela, a caminho do hospital. E ao ligar para ela, ela disse assim, pastor, muito obrigado. Eu fui à igreja com meu esposo. Não sei se o senhor vai lembrar, ele estava com uma cuidadora. Ele foi levado lá na frente de cadeira de rodas. E eu lembrei daquele homem. E ela mandou uma foto, porque fizeram uma foto, né? De eu com ele ali, a cuidadora, ela fez, depois fizeram uma foto com ela, com a esposa. E eu lembrei, porque a gente recebe tanta gente na igreja, abraça tanta gente. E eu fui, quando ele chegou de cadeira de rodas, eu fui lá, sentei do lado dele, coloquei a mão no ombro dele, assim. E ele estava com óculos escuros, ele tem fotofobia. Pessoas que têm sensibilidade à luz usavam óculos escuros, estava dentro da igreja ali. E eu abracei ele, a cuidadora disse, olha, esse é o pastor da igreja. E eu coloquei a minha mão dele assim, eu disse, seja bem-vindo. Eu não sabia quem era. Eu cumprimento, né, que as pessoas, Deus conduz as coisas. E naquele dia ela disse assim, pastor, ele ficou tão emocionado que o senhor foi lá, abraçou, orou com ele e tudo mais, e hoje ele está no hospital. E ela falou assim, pastor, eu não sou da igreja, eu sou católica, e o senhor falou também que tinha sido católico uma vez e tudo mais. A gente se identifica, não é verdade? E eu fiquei tão feliz e tudo mais, que bom que o senhor está indo visitar ele. Ela contou um pouco da história dele para mim, e o amigo também contou um pouco da história dele para mim. Agora estava ali aquele homem que já há 4 anos com uma doença degenerativa. Cada dia que passa, ele vai, o seu corpo degenerando mais, até a hora que o coraçãozinho dele para de bater. Eu cheguei no hospital, estava ele ali no leito, e quando a cuidadora, Roberta, disse assim, olha, aqui está o pastor André, e ele ficou emocionado, eu fiquei emocionado também. E eu olhei para ele assim, querido, eu estou aqui para trazer uma palavra de Jesus. E conhecendo a história dele, eu falei assim para ele, olha, eu sei que a tua mãe foi uma mulher temente a Deus. Eu sei que o teu pai foi um homem temente a Deus. Eles eram da igreja. Mas esse homem, quando jovenzinho, se afastou de Jesus e nunca mais tinha voltado para Jesus. E agora ele tinha 80 anos de idade. 80 anos, a vida toda longe de Jesus. E eu disse assim para ele, sabe por que eu estou aqui hoje? Eu disse que eu estou por aqui hoje porque a tua mãe orou por ti. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o teu paizinho orou por ti. Sabe por que você foi na igreja e ele agora, a esposa dele tinha dito assim, pastor, de repente ele pediu para ir para a igreja. Se eu quero voltar para a igreja. Sabe por que você está voltando para a igreja? Porque seus pais oraram por você. E as orações dos teus pais hoje estão sendo respondidas na tua vida. E eu disse assim para ele, querido, eu abri a Bíblia e disse, Jesus morreu para te salvar. Não importam os pecados que você tenha cometido. Não importa quão longe você tenha andado de Jesus. Não importa se foram 70 anos longe de Jesus. Se foi 60 anos longe de Jesus. Eu não sei, foi na tua juventude ali que você se afastou de Jesus. Mas se hoje você aceitar Jesus, Jesus te perdoa de todos os teus pecados. Quando? Agora, nesse mesmo instante. Assim como foi no mesmo instante que Jesus curou aquele leproso, amém? E aquele homem começou a chorar, e eu nunca vou esquecer o rosto dele, e ele assim, debilitado, ele disse assim, pastor, eu estou chorando. Ele falou assim, desse jeito, e eu comecei a rir, a sorrir, eu disse, glória a Deus que você está chorando, porque Jesus te perdoou. Ele disse assim, pastor, eu estou chorando. Ele só falava assim, eu digo, louvado seja o nome de Deus. Como que eu não posso sorrir numa hora dessa? Quando vejo uma alma, mesmo que ali quebrada, mesmo que no leito, talvez nunca mais sairá desse leito, ali neste mundo, mas que vai ouvir a voz do arcanjo, quando disser, toque a trombeta, e ele vai ouvir as trombetas de Deus soando e ressurgindo do pó da terra. Amém? Por isso,
Eu disse para ele: filho querido, você vai ver e você vai dar uma alegria, porque Jesus em breve vai voltar e a tua mãe vai ver você. E ela morreu, descansou, pensando que você não estava salvo e você foi salvo. E ele chorou ainda mais. Eu digo: glória a Deus. Eu penso naquele homem, aquele leproso, quando foi curado, todo mundo rindo, sorrindo. Eu comecei a rir, sorrir, a cuidadora ali, rindo ali, feliz, com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque quando Jesus cura, quando Jesus salva, o sorriso vem no rosto. Amém? Você já viu alguém se batizando? Quando alguém entra no tanque e está chorando, mas quando ela sai das águas, ela está sorrindo. Quando ela entra no tanque, é alguém que morreu para o pecado, para a velha vida, mas quando ela surge das águas, ela ressurgiu uma nova vida em Cristo e por Cristo Jesus. Amém? Eu não sei da sua vida, não sei se você andou longe de Jesus, não sei quais são os caminhos que você andaram, quão longe você foi, mas se você hoje tem que voltar para Jesus, volta hoje. Receba a graça hoje. Confesse os seus pecados hoje. E receba o perdão hoje. E saiba que nenhuma condenação mais há hoje para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há pecado que você tenha cometido que Jesus Cristo não tenha te perdoado. Talvez as pessoas te condenem, mas Jesus diz: eu não mais te condeno, vai e não peques mais. Eu sou por ti, eu sou o teu Deus, amém? Se as pessoas tentam te afastar de Jesus, dizem que você é indigno, dizem que você é indigna pelos pecados que você cometeu, Jesus diz assim: eu te aceito, não importa o que os outros pensam de você, o que importa é o que Deus pensa de você e o que você pensa de Deus. Amém? Aquele homem recebeu a cura naquele mesmo exato momento, porque ele acreditou em Cristo Jesus. Ó, querido, querida, não importa quão longe você tenha andado de Jesus. Talvez você nunca receba cura física nesse mundo, mas o maior milagre é uma vida transformada para toda a eternidade. Eu olho aqui nesse auditório, alguns aqui eu conheço, vejo milagres aqui. Vejo milagres aqui. Vidas transformadas. Transformadas pela graça. Oh, queridos, nosso Deus é maravilhoso, não é verdade? Nosso Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é o quê? Fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quantos pecados Deus ele é capaz de perdoar? Todos. Quais tipos de pecados Deus é capaz de perdoar? Todo tipo de pecado. Ele perdoa o adúltero, sim ou não? Sim ou não? Ele perdoa o leproso. Ele perdoa o leproso que representa todos os pecados. Ele perdoa a prostituta, o ladrão, o assassino. Ele perdoa o fornicador, ele perdoa aquele que está caído no pecado da pornografia. Ele perdoa todos, sim ou não? Todos, todos. O mundo pode condenar. Mas ele olha para você e para mim e diz assim: filho, eu não te condeno, vai e não peques mais. Eu sou contigo. Eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E a verdade é que eu confesso os meus pecados, eu recebo a sua graça, o seu perdão, mas eu saio daqui do culto da mata, eu penso assim: mas eu vou cair de novo. É ou não é assim? Eu não quero cair. Mas saiba de uma coisa, em nome de Cristo Jesus, eu te falo nessa manhã para a tua vida. Se você não quer cair, mesmo que você resvale o pé ali e venha cair, mas se você tem profunda tristeza pelo seu pecado, pelo seu erro que você não quer mais cometer, você está salvo em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz, e não eu, aquele que ama a Deus, que conhece a Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele vai pecar sim, mas ele não vive nessa prática. Porque aqueles que vivem deliberadamente é que eles arranjam uma desculpa para o pecado. Não, mas não é bem assim. Não tem nada a ver. Não, Jesus me ama a despeito disso, daquilo, outro. Não, eu não preciso. Oh, que triste. Certa vez eu aconselhei uma jovem senhora que veio conversar comigo e ela tinha vivido uma vida dissoluta e ela tinha se batizado quando jovenzinha ali, mas depois se afastou de Deus e agora ela veio para a igreja e disse assim: pastor, eu posso voltar para a igreja? Eu disse: você não pode, você deve voltar para a igreja. Pastor, eu posso participar da ceia? Eu digo assim: você não só pode, você deve participar da ceia. Porque a ceia é para pecadores.
Aí ela contou a história da vida dela, e ela disse assim, pastor, mas eu não estou mais ligado à igreja. Eu fiz isso, aquilo outro e tal, eu vivi com um homem por tantos anos, e eu não fui casada, e vivi com outro homem anos e não fui casada e tudo mais. Então você precisa voltar para Jesus e lavar novamente a sua vida nas águas e casar de novo com Cristo Jesus, porque você se divorciou dele. E ela disse assim, não. Batismo não. Isso eu não quero me batizar. Isso eu não vou mais me batizar. Eu disse assim, mas por que não? Eu disse, não, batismo não. Eu disse, mas desce as águas, renova a tua vida com Jesus. Não. Então eu nunca mais vou para a igreja, ela falou assim para mim. Você acredita nisso? Eu disse, eu não vou mais na igreja. Eu disse, mas por que não? Mas Jesus recebeu o batismo da cruz para te salvar. Por que você não entra nas águas? E ela fechou o semblante e disse, eu não quero. Aí eu disse, meu Deus, eu só não posso perder essa alma. Ela não pode sair da minha frente sem receber a salvação. Esse foi um dia muito triste na minha vida, porque eu apelei tanto ao coração dela. Ela disse, não, eu não quero. Eu disse para ela, querida, você reconhece que você se afastou? Sim. Você reconhece que você andou em caminhos que não devia? Sim. Você reconhece que precisa voltar para Jesus? Ela dizia, sim. Por que você não desce as águas? Não, isso eu não quero, pastor. Você só não será salvo se você não quiser. Só se você não quiser. Mas todo aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Amém? Jamais. Esse é o nosso Deus. Queridos, eu quero falar para você, eu deixo a última palavra para você nessa manhã. Quais são os pecados? Hoje você recebeu esse flyerzinho da renovação da aliança, né? Talvez você não tenha estado na ceia ontem. Foi uma oportunidade que os membros aqui da igreja do NASP tiveram, mas não importa, você pode renovar sua aliança com Deus hoje aqui, se você confessar os seus pecados e pedir para ele, Senhor, me dá forças para não mais incorrer nos mesmos erros. Mas lembre, mesmo que você volte a cair, mas que você continue lutando para não cair, amém? Continue lutando para não cair. E no teu coração vem profunda tristeza por esse pecado cometido. Em nome de Jesus, acredite, Deus está do teu lado e você continua justificado e perdoado em Cristo Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz, não eu, o justo ele cai 7 vezes, o ímpio ele cai e fica prostrado, o justo ele cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, todo dia, e quando eu olho para mim mesmo, eu penso assim, Senhor, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso, eu faço, miserável homem que eu sou, tenha misericórdia de mim. Paulo tinha essa luta, você e eu temos também essa luta, não é verdade? Mas porque nós temos essa luta, eu oro, Senhor, volta logo, porque eu não aguento mais, eu sou miserável. Eu não quero cair, mas eu caio. É ou não é verdade? Você tem o mesmo sentimento que eu? É ou não é assim? Mas Deus, ele é misericordioso e suas misericórdias se renovam quando? Cada manhã. Você respirou, abriu os olhos, as misericórdias estão disponíveis para você ainda, amém? Quais pecados você tem cometido? Hoje a nossa oração é, Senhor, olha o que está aqui no flyerzinho que você recebeu. Leia ali comigo, vamos ler juntos. Essa é a sua oração, a minha oração. Senhor, peço perdão pelos pecados abaixo confessados e peço também a vitória para não mais incorrer no quê? Nos mesmos erros, amém? Dá-me vitória, Senhor, dá-me vitória. Que pecados são esses que você tem cometido? Oh meu Deus, eu olho para essa lista e eu fico pensando, miserável homem que eu sou. Que pecados são esses? Inconstância ou falta de leitura da Bíblia e da oração? Que pecados são esses? Transgressão do sábado? Intemperança, glutonaria, tem lutado ali. Que loucura. Ira, espírito vingativo, mágoas, você guarda raiva de alguém. Maledicência, fofoca, falta de amor ao próximo, cônjuges, vizinhos, etc. Quem são esses? Infidelidade matrimonial, retenção dos dízimos e das ofertas do Senhor,
pecados de ordem sexual, impureza, pornografia, contemplação de filmes ou vídeos impróprios, mau uso do tempo, uso de roupas indecentes, adornos, gosto por música mundana, desonestidade, mentira, roubo, outros. E essa lista, como disse o pastor Tito, não acaba nunca. É ou não é verdade? Mas não importa. Se hoje você acreditar e disser: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Me purificar de quê? De todos os pecados. Ouça a voz de Jesus falando hoje ao teu coração: filho, eu quero, fica limpo. Quando? Quando? Agora, em nome de Jesus. Amém? Agora. E você vai embora desse culto nessa manhã, certo de que nenhuma condenação mais há para quem? Diz o seu nome. Porque está em Cristo Jesus. Porque o André está em Cristo Jesus, porque a Fátima está em Cristo Jesus, porque o Everson está em Cristo Jesus, porque o José está aqui, o Paulo está aqui. Amém? E nenhuma condenação, nenhuma. Outros podem te condenar, mas eu não te condeno. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Camila vai cantar agora. E esse é o momento que você vai ouvir a voz de Deus dizendo assim: vem para Jesus. Ele te chama, vem para Ele. Enquanto ela canta, traz aqui o teu coração diante dessa pira que vai ser acesa, e os teus pecados ali serão simbolicamente queimados, porque foram salvos por Cristo Jesus na cruz. Enquanto você ouve a música, traga, e no final eu quero orar com você e por você. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, onde tua vida pode retomar sua força e seu vigor.
depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então, amém? Amém? Repita comigo. Agora, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Eu recebi um presente agora, vem cá. Essa aqui é a moça que eu estava falando para vocês que não queria batizar. Eu não tinha visto ela ali quando eu falava. Ela veio aqui para mim, pastor, essa história ainda não acabou. Eu quero me batizar. Amém? Sábado que vem eu vou batizar ela aqui. Isaltina. Que fantástico. E eu contando aqui a história dela, eu não vi que ela estava ali. É só Deus mesmo, amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Isaltina, eu sei que não é sem luta, mas Deus é maior, amém? Vamos dar mais uma salva de palmas em nome de Jesus, que isso é lindo demais. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui que... Eu não sei, mas tem mais alguém aqui que precisa descer as águas e renovar a sua vida com Jesus? Tem uma mão erguida aí, não? Tem mais alguém? Amém? Tem mais alguém que precisa erguer a mão e está tomando uma decisão por Jesus, como Isaltina? Precisa de um novo batismo? Amém. Deixa ele. Pena, né? Momento tão lindo, tão especial. Não se preocupe com isso. Foca no apelo de Jesus aqui. Tem alguém que precisa descer as águas, renovar sua vida com Jesus? Tem uma mão erguida? Como Isaltina disse, essa história não acabou ainda. Uma pessoa. Tem mais alguém? Não se preocupe com o ruído externo. Pense no apelo de Jesus para a tua vida. Tem mais alguém? Está lá, meu querido, tem uma mão erguida lá? Amém, glória a Deus por isso. Se você que está nos assistindo é o teu desejo, tome a sua decisão por Cristo. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Fique em pé, vamos orar. Querido Deus eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelas bênçãos recebidas nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo perdão, a salvação, a restauração. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque hoje nós vamos embora daqui certos de que a tua graça nos alcançou, o teu perdão chegou a nós e nenhuma condenação mais há para nós em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor trouxe Isaltina nessa manhã aqui para falar ao coração dela e ela tomou a decisão. Glória a ti, Senhor, glória a ti eternamente pela vida da Isaltina. Nós vamos estar juntos eternamente. Louvado seja, Senhor Deus, pelo sacrifício eterno da cruz, porque juntos estaremos contigo para sempre. Pai, cuida da Isaltina. Não deixa que pensamentos ruins tomem conta do seu coração, mas que ela tenha certeza hoje sempre tomou a melhor decisão e a mais acertada da sua vida. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão no vale da decisão como ela estava, mas que tomem a decisão como ela tomou. São bênçãos que eu te peço, Pai, despede-nos agora com a tua bênção, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Diga para seu amigo, eu sou uma nova criatura. Abraço para seu amigo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque hoje estiveram presentes 182 pessoas e 900 pessoas online. Muito obrigado. Até o próximo domingo. Leve a revista Adventista aqui, tá, irmão? Pode pegar a revista Adventista aqui. Muito obrigado.